As minhas calorosas saudações a todos que mais uma vez conectam-se a nós para, em conjunto, refletirmos a sabedoria por meio dos ensinamentos, ações e reações do Mestre dos Mestres. Mas antes de entrarmos propriamente para o assunto de hoje, gostaria de fazer ou passar os meus agradecimentos a todos que nos têm acompanhado, a todos que se conectam, e passar um pedido a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevessem, e quem puder partilhar para mais pessoas que partilhem, isso para que a plataforma entenda que o conteúdo, até os conteúdos que têm sido publicados no canal são realmente relevantes e, como consequência, a plataforma que é o YouTube encaminhe para mais pessoas. Bom, entrando para o assunto de hoje, estaremos dando continuidade a um assunto que começamos na semana passada. Começamos a refletir sobre os ensinamentos do Mestre dos Mestres, propriamente o sermão do Mestre na montanha. E a reflexão começou com as bem-aventuranças que começam a partir do versículo 3 até o versículo 12. E vimos que uma das formas de entender, até conhecer o quão brilhante foi o Mestre dos Mestres, é avaliar os seus pensamentos. E uma das formas de avaliar os seus pensamentos está em avaliar os ensinamentos, pois os ensinamentos de Cristo, até do Mestre dos Mestres, revelam os seus conceitos. E é exatamente isso que faz com que ele seja o Mestre dos Mestres. Ele não só falava, como refletia o que ele falava por meio das suas ações. E as suas ações ou atitudes eram alicerçadas pelos seus ensinamentos. E como consequência, os seus ensinamentos eram testificados pelas suas ações, até comportamentos. Então, para o dia de hoje, estaremos avaliando, até refletindo sobre uma bem-aventurança de uma forma mais ampla, entender o que realmente significa esta bem-aventurança. Isto a partir do versículo 3. Começa praticamente assim, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E em outras versões está bem-aventurado os humildes de espírito. A versão NVI traduz ou até apresenta o humilde como pobres em espírito. O que seria isso, ser humilde de espírito? Inicialmente, não significa ter um espírito pobre como estado, pois todos os homens já carregam esse estado pobre. Portanto, o ser pobre de espírito, até humilde de espírito, significa a capacidade de reconhecer esse estado espiritual que todos os homens por si mesmos carregam. Bom, por que desta consideração? Devido a uma declaração bíblica que está em Romanos 3, versículo 23, como expressão do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A expressão do apóstolo Paulo transmite a ideia de que todos os homens, de uma forma geral, pecaram e, como consequência, estão distantes da glória de Deus. Esta é a razão para todos os homens carregarem dentro de si uma realidade espiritual pobre e carente. Em Jeremias 17, versículo 9, é uma expressão que também assegura, até intensifica na consideração de que todos os homens carregam uma realidade espiritual carente e frágil, ou até pobre. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Que coração é este? É o coração que todo e qualquer ser carrega. É a realidade em si do homem, de onde nascem os pensamentos, como Cristo fala em Mateus 15, de onde nascem as ideias, ou até de onde vem a maldade.
E essa realidade acaba necessariamente representando todo e qualquer homem que vive sobre a terra. E esta é a base da corrupção. Esta base da corrupção, todo e qualquer ser carrega. Por esta razão, os homens estão separados de Deus. E isso faz com que todos os homens separados de Deus carreguem uma realidade espiritual pobre e frágil. Por que desta consideração? Por que a consideração de ser pobre de espírito até humilde de espírito remete muito mais à capacidade de reconhecimento da pobreza espiritual que os homens carregam? Porque a expressão humilde significa a capacidade de reconhecer um dado estado. E nesse contexto, no contexto do versículo 3, remete ou pressupõe a capacidade de reconhecer o estado espiritual que os homens carregam. E que realidade é esta? Uma realidade pobre, frágil e fraca, que faz com que os homens estejam separados de Deus. O que seria este reconhecimento de uma forma mais ampla? Primeiro, seria a capacidade de reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Isso pressupõe que a vida em si, ela não foi criada por nós, portanto, não temos domínio total sobre a mesma. Pensar que nós conseguimos controlá-la é um caminho claramente amplo para o engano. E isso também remete à ideia da vida eterna até a salvação. O estado pobre, precário em que todos os homens se encontram, somente Deus, por meio da sua graça e amor, pode salvar os mesmos, nesse caso os homens. Nenhum homem por si mesmo tem capacidade de auto-salvar-se desse estado frágil e caído. Segundo significado de reconhecer esse estado espiritual frágil e fraco, significa reconhecer que sem Deus não temos a capacidade de distinguir o certo e o errado, e que a nossa realidade espiritual, ou até a nossa capacidade de entender, é totalmente distorcida. Como consequência, somos altamente incapazes de distinguirmos o certo e o verdadeiro, ou até o correto e o errado. Como consequência, somos altamente carentes da verdade. E nisso, Cristo apresenta-se em São João 14,6, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o reconhecimento de que eu carrego uma realidade espiritual, carrego um estado espiritual fraco e pobre, pressupõe ou até significa a capacidade de entender que por mim mesmo não tenho a capacidade de definir, até de achar a verdade. Terceiro, o significado deste reconhecimento, a capacidade de entender de que a esperança é inexistente, até não existe quando morro sem Cristo, até dentro desta minha pobreza espiritual. O que significa claramente que sem Cristo tem uma eternidade de condenação e não de salvação. Em resumo, o reconhecimento dessa realidade espiritual pobre e fraca que caracteriza todo e qualquer ser significa de que sem Deus não tenho capacidade de nada, então não posso nada. Sem Deus não tenho a capacidade de identificar o certo e o errado. Portanto, sou altamente incapaz de achar a verdade. Sem Deus, sou altamente marcado em um calabouço de escuridão e não de esperança. Portanto, quem reconhece a sua realidade espiritual terá consciência e verá que Deus, por meio da sua bondade, Ele é o único capaz de salvá-lo e que esta salvação foi materializada por meio de Cristo na cruz. Dentro da expressão de Paulo, em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, isto é, os que entendem a sua realidade espiritual frágil e fraco, até pobre, entendem que Deus, na sua bondade, pensou um ser para, por meio deste ser, salvá-lo. E estes correm pela fé
a Deus, a fim de serem alcançados ou até salvos pela graça, mediante a pessoa de Cristo, mediante o sacrifício na cruz. Por esta razão, os pobres de espírito, no sentido de que reconhecem a sua realidade frágil, até fraca, destes é o reino dos céus, porque somente estes alcançam a eternidade de uma forma gratuita. E para Cristo, os que devem ser curados são aqueles que enxergam a sua doença e não são aqueles que não enxergam. Os que devem ser curados são aqueles que enxergam que são pobres e não aqueles que acham que veem. Portanto, os que entendem a sua realidade frágil e fraco são sim bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus, ou deles é a salvação que foi dispensada gratuitamente por Deus através de Cristo na cruz. Bom, espero que seja útil e edificante para todos. Ficaremos por aqui. Um abraço para todos. Até a próxima oportunidade.